Se você ganha pouco e vive endividado, esse vídeo pode salvar sua vida financeira. Você não vive endividado porque ganha pouco. Essa explicação simples demais é confortável para o sistema e cruel com você. Ela joga toda a responsabilidade nas suas costas e ignora uma verdade que muda tudo quando é encarada de frente. Ninguém nunca te ensinou a lidar com dinheiro de forma prática, emocionalmente saudável e estratégica. O que te ensinaram foi a sobreviver, não a construir. Trabalhar duro, pagar contas, usar crédito para tapar buracos e torcer para o mês acabar, não é educação financeira. É apenas resistência. Desde cedo, a maioria das pessoas aprende que dinheiro é algo complicado, distante, quase proibido. Aprende que falar de dinheiro é feio, que dívida é normal, que cartão de crédito é solução e que quem tem problema financeiro fez algo errado. Só que a vida real não funciona assim. O sistema prepara você para ser um bom funcionário, um bom consumidor e um bom pagador. Não prepara você para ter controle financeiro, planejamento, disciplina ou inteligência financeira. Depois, quando o salário não dá, quando as dívidas se acumulam, quando o estresse vira rotina, a narrativa pronta aparece. Você ganha pouco porque não se esforçou o suficiente. Isso não é verdade. Ganhar pouco dói, claro que dói, mas o que destrói mesmo é ganhar pouco sem método, sem clareza e sem direção. Quando não existe um plano, qualquer valor some. Quando não existe controle, o dinheiro vira ansiedade. Quando não existe prioridade, tudo parece urgente e nada é resolvido. O problema não começa no valor do salário, ele começa na ausência total de educação financeira prática, aquela que ensina a decidir, a dizer não, a organizar e a pensar no longo prazo mesmo vivendo apertado. Existe também uma violência silenciosa nisso tudo. Você se cobra o tempo inteiro, acha que falhou como adulto, se compara com quem parece estar melhor. Sente vergonha de estar sempre apagando incêndio. Só que ninguém te contou que a maioria das pessoas está exatamente no mesmo lugar, apenas escondendo melhor. Dívida virou algo tão comum que foi normalizada, mas isso não significa que seja saudável. Normalizar o aperto financeiro só mantém as pessoas presas nele. Quando você vive no modo sobrevivência, o cérebro não pensa em estratégia. Ele pensa em alívio imediato. É por isso que decisões financeiras erradas parecem fazer sentido no momento. Parcelar, empurrar, ignorar, evitar olhar. Não é falta de caráter, é biologia misturada com pressão social e falta de orientação. Enquanto você acredita que o problema é você, nada muda. Quando você entende que o problema é a ausência de um sistema simples e humano para lidar com o dinheiro, tudo começa a fazer sentido. Esse vídeo existe por causa disso. Para mostrar que educação financeira não é sobre planilhas complexas, investimentos mirabolantes ou ganhar muito dinheiro rápido. É sobre parar de sangrar, retomar o controle e reconstruir a relação com o dinheiro de forma consciente. É sobre sair da culpa e entrar na responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. Quando você entende o jogo, mesmo ganhando pouco, você para de ser refém do dinheiro e começa a usar o dinheiro como ferramenta. Nada muda enquanto você acha que está quebrado. Muda quando você percebe que faltou método, não valor pessoal. E agora que isso está claro, o próximo passo é olhar para a vida real, sem romantizar, sem mentir para si mesmo, e reconhecer como esse descontrole aparece no dia a dia, nas pequenas decisões, nos hábitos invisíveis e na pressão constante que molda cada escolha financeira que você faz. O salário cai, e em poucos minutos já não é mais seu. Antes mesmo de qualquer sensação de alívio, ele já foi repartido entre contas, boletos, parcelas e promessas feitas no mês anterior. Aluguel, luz, água,
internet, cartão, empréstimo. O dinheiro passa pela sua conta como se fosse apenas um visitante apressado. Não sobra espaço para escolha, só para reação. E quando algo sai do script, qualquer imprevisto vira pânico. O cartão de crédito, que deveria ser uma ferramenta, vira uma muleta emocional. Ele entra em cena não porque você quer consumir mais, mas porque sem ele o mês não fecha. No começo, parece controle. Parcelas pequenas, valores que cabem. Depois, vira dependência. Você não sabe mais qual parte da renda é sua e qual já está comprometida com decisões do passado. O presente vive sendo hipotecado para sustentar o agora. Existe um peso silencioso nisso tudo, uma sensação constante de estar atrasado na própria vida. Você trabalha, se esforça, mas sente que está sempre correndo atrás. Evita falar de dinheiro porque dá vergonha. Evita olhar o extrato porque dá ansiedade. Evita pensar no futuro porque parece algo distante demais para quem mal consegue respirar no presente. Essa pressão não aparece só nos números. Ela aparece no corpo, no sono ruim, no cansaço que não passa, na irritação constante. O mais cruel é que ninguém te explicou que esse caos financeiro é muito mais emocional do que matemático. Não é que você não saiba somar. É que ninguém te ensinou a decidir sob pressão. Quando tudo é urgente, nada é prioridade. Quando tudo dói, qualquer alívio momentâneo parece solução. Comprar algo pequeno, parcelar mais uma vez, ignorar o problema por alguns dias. Essas escolhas não nascem da irresponsabilidade, elas nascem do esgotamento. A mentalidade de pobreza não é sobre falta de ambição. É sobre viver tanto tempo apagando incêndio que você desaprende a planejar. O cérebro entra em modo curto prazo. Sobreviver hoje vira mais importante do que construir amanhã. E isso cria um ciclo perverso. Quanto mais pressão, piores decisões. Quanto piores decisões, mais pressão. Não porque você é fraco, mas porque está sozinho nesse processo. Existe também o fator do ambiente. Todo mundo à sua volta normaliza o aperto. Dívida vira conversa comum. Cartão estourado vira piada. Sobreviver vira mérito. Pouca gente fala sobre controle financeiro, sobre planejamento, sobre disciplina real. Não porque não seja importante, mas porque dói encarar. É mais fácil fingir que está tudo bem do que admitir que ninguém sabe direito o que está fazendo com o dinheiro. Enquanto isso, a comparação come por dentro. Redes sociais mostram uma vida que parece organizada, próspera, resolvida. Você se pergunta onde errou? A resposta quase nunca aparece, porque o erro não foi um grande desastre. Foram pequenas decisões repetidas sem consciência, em um ambiente que nunca ensinou alternativa. Entender isso não resolve tudo, mas muda algo fundamental. Tira o peso da culpa e abre espaço para a mudança real. Quando você reconhece que vive no limite, não por falta de esforço, mas por falta de estrutura, algo começa a destravar. Você para de se atacar e começa a observar. Observa seus hábitos, suas reações, seus impulsos. Observa como o dinheiro entra e sai sem passar pela sua decisão. E essa observação é o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque só quem enxerga o próprio padrão consegue transformá-lo. Mas existe um erro ainda mais profundo que mantém tudo isso de pé. Uma crença repetida à exaustão que parece lógica, mas é extremamente perigosa. E é exatamente ela que precisa ser quebrada agora. Existe uma frase que parece inofensiva, até motivadora, mas que destrói silenciosamente a vida financeira de quem ganha pouco. Quando eu ganhar mais, eu me organizo. Ela soa lógica, quase adulta. Só que na prática, ela empurra o problema para frente e garante que ele continue exatamente onde está. Quem vive esperando ganhar mais para mudar o comportamento financeiro, nunca muda o comportamento. E quem não muda o comportamento perde qualquer aumento que a vida entregue. Dinheiro não cria disciplina.
Ele apenas amplifica o que já existe. Se hoje o pouco que entra some sem controle, mais dinheiro só vai desaparecer em maior velocidade. Isso não é teoria, é padrão humano. Pessoas inteligentes, trabalhadoras e cheias de boas intenções quebram financeiramente todos os dias porque confundem renda com organização. Uma coisa não substitui a outra. Planejamento não nasce do valor que você ganha, nasce da forma como você decide. O maior erro de quem ganha pouco não é gastar com algo simples para ter um pouco de prazer. O erro é viver sem prioridade clara. Quando tudo parece igualmente urgente, o dinheiro vira refém da emoção. A conta que grita mais alto é paga primeiro. O desejo que alivia a tensão vence a razão. O problema é que emoção não constrói estabilidade, ela só reage ao momento. Sem perceber, você passa a vida tomando decisões financeiras cansado, pressionado e com medo. Nenhuma mente funciona bem nesse estado. Existe também um ambiente inteiro empurrando você para o consumo sem consciência. Publicidade, redes sociais, crédito fácil, parcelamento infinito. Tudo é desenhado para você gastar antes de pensar. Pouca gente fala de controle financeiro porque controle não vem de ilusão. Vem de esforço, disciplina e responsabilidade. E responsabilidade não é punição, é poder. Só que isso nunca foi ensinado de forma acessível para quem vive apertado. A falta de planejamento financeiro não acontece porque você é desorganizado por natureza. Ela acontece porque ninguém te mostrou um caminho simples, possível e adaptado à sua realidade. Em vez disso, você recebeu discursos extremos, ou gastar sem pensar, ou virar um monge que não pode comprar nada. Entre esses dois extremos, a maioria se perde. Planejar não é cortar tudo, é escolher. E escolher exige clareza, não sofrimento. Hábitos financeiros ruins não nascem do nada. Eles se formam como defesa. Defesa contra a frustração, contra a sensação de atraso, contra a comparação constante. Quando o dinheiro vira símbolo de fracasso pessoal, qualquer tentativa de controle dói. Por isso, muita gente evita olhar para os números. Não por irresponsabilidade, mas por autoproteção emocional. Só que evitar não resolve. Apenas adia e aumenta o peso. Responsabilidade pessoal não é se culpar, é assumir o volante. Enquanto você acredita que só o aumento de renda vai te salvar, você entrega o controle da sua vida financeira para algo que não depende totalmente de você. Quando você entende que o comportamento vem antes do dinheiro, algo muda por dentro. Você percebe que pode começar agora, mesmo com pouco, mesmo endividado, mesmo cansado. E aqui está o ponto decisivo. Não dá para construir riqueza enquanto a base está rachada. Antes de pensar em investir, em multiplicar, em liberdade financeira, existe uma fase que quase ninguém respeita. A fase de estancar o sangramento, criar estabilidade e recuperar o controle emocional sobre o dinheiro. Ignorar essa fase não acelera o processo. Só garante que você volte para o mesmo lugar, mais frustrado e descrente. Existe um mapa que não aparece nas promessas fáceis da internet. Um mapa simples, duro, mas libertador. Ele começa aceitando a realidade atual, sem fantasia, e termina com controle, clareza e direção. E é exatamente esse mapa que você precisa enxergar agora para não cair na armadilha de achar que investir neste momento vai te salvar. Existe uma mentira perigosa circulando por aí, principalmente para quem está endividado e desesperado por uma saída. A ideia de que investir agora vai resolver tudo. Parece inteligente, parece adulto, parece que finalmente você está fazendo algo certo. Mas investir enquanto a vida financeira está desorganizada não é avanço, é fuga disfarçada de esperança. Quem está endividado está sangrando, e ninguém se cura correndo uma maratona com o corpo ferido. Quando você tem dívidas, especialmente com juros altos,
todo o seu dinheiro já tem um destino definido antes mesmo de entrar. Ele está preso ao passado. Investir nesse cenário é como tentar encher um balde furado. Você coloca esforço, coloca expectativa, mas o resultado nunca aparece. Não porque investir seja ruim, mas porque o momento está errado. O problema não é o investimento, é a ordem das coisas. Existe uma fase que quase ninguém respeita porque ela não é bonita, não é glamurosa e não gera print para a rede social. A fase de sobrevivência financeira. Essa fase não define quem você é. Ela define onde você está. E confundir uma fase com identidade é o que faz muita gente desistir. Sobrevivência financeira é quando o objetivo não é crescer, é parar de perder. Não é multiplicar, é estabilizar. Não é acelerar, é recuperar o controle. Investir endividado costuma vir acompanhado de outra armadilha emocional, a comparação. Você vê alguém falando de ações, fundos, criptomoedas, renda passiva e sente que está ficando para trás. Parece que todo mundo está avançando enquanto você continua preso. O que quase ninguém mostra é que muitas dessas pessoas não têm controle financeiro, não têm reserva de emergência e vivem uma vida sustentada por aparência. Parece riqueza, mas é fragilidade. Antes de riqueza, vem estabilidade. Antes de liberdade financeira, vem controle. Antes de fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa parar de trabalhar apenas para pagar juros. Enquanto o dinheiro não obedece você, ele manda em você. E isso não muda com uma aplicação financeira. Muda com organização, clareza e disciplina básica, mesmo ganhando pouco. Educação financeira para iniciantes não começa com investimento, começa com prioridade. Começa com entender para onde o dinheiro está indo, por que está indo e o que precisa parar imediatamente. Começa com decisões simples que devolvem poder. Quando você tenta pular essa etapa, a frustração vem rápido. O investimento não rende, a dívida continua, a ansiedade aumenta e a sensação de fracasso se aprofunda. Existe também um fator psicológico importante. Investir parece ação, mas muitas vezes é apenas adiamento. Você se sente produtivo sem enfrentar o problema central. É mais confortável pensar no futuro do que encarar o presente bagunçado. Só que o futuro só melhora quando o presente é organizado. Não existe atalho emocional que substitua isso. Prioridades financeiras são dolorosas porque exigem dizer não. Não para o consumo automático, não para o parcelamento fácil, não para a fantasia de que alguém ou algo vai te salvar sem esforço. Dizer não agora é dizer sim para um futuro menos pesado. E isso não tem nada a ver com punição, tem a ver com estratégia. Você não está desistindo de crescer, está preparando o terreno para crescer de verdade. Quando você aceita que este momento é de sobrevivência financeira, algo curioso acontece. A pressão diminui, a comparação perde força. Você para de se cobrar por coisas que ainda não fazem sentido para a sua realidade. E no lugar da culpa entra a clareza. Clareza de que existe uma ordem. Clareza de que cada fase tem um papel. Clareza de que respeitar o processo não te atrasa, te protege. E é exatamente essa clareza que abre espaço para o próximo passo. Um movimento simples, possível e poderoso. Não é milagre, não é fórmula mágica. É o primeiro ato consciente de quem decidiu parar de sangrar e começar a recuperar o controle da própria vida financeira. O primeiro movimento que salva a sua vida financeira não é ganhar mais dinheiro, não é investir, não é descobrir uma renda secreta. É organizar e parar o sangramento. Isso soa simples demais, quase banal, mas é exatamente por isso que funciona. Quem vive no caos financeiro costuma procurar soluções complexas para evitar encarar o básico. Só que o básico bem feito muda tudo.
Organizar não é planilha bonita nem aplicativo sofisticado. Organizar é trazer a realidade para a mesa, é olhar para o dinheiro sem fantasia e sem medo. Enquanto você não enxerga o tamanho real do problema, ele cresce no escuro. Quando você coloca tudo na luz, ele perde parte do poder. A maioria das pessoas foge desse momento porque confunde encarar com sofrer. Só que sofrer é continuar no escuro. Encarar é o começo do alívio. Parar o sangramento significa assumir que nem todo gasto é igual. Existem gastos que mantêm sua vida funcionando e existem gastos que apenas drenam energia financeira. Cortar não é destruir sua dignidade, é proteger seu futuro. O erro é tentar cortar tudo de uma vez, com raiva, como se o dinheiro fosse um inimigo. Isso nunca dura. Disciplina não nasce da punição, nasce do propósito. Quando você começa pelas dívidas menores, algo importante acontece dentro de você. A matemática até importa, mas a psicologia importa mais. Cada dívida eliminada é uma prova concreta de que você não está condenado. A sensação de avanço devolve força mental. Força mental gera constância. Constância gera resultado. Ignorar isso é tratar o ser humano como robô. E ninguém vive assim. Criar um controle financeiro simples não é sobre vigiar cada centavo. É sobre decidir antes que o dinheiro decida por você. Um controle semanal, básico, já muda o jogo porque quebra o piloto automático. Você passa a perceber padrões. Gasta mais quando está cansado, usa o cartão quando está frustrado, compra quando quer compensar algo que não é financeiro. Essa consciência não julga, ela ensina. Aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Organização financeira é treino de caráter, não castigo. É um músculo. No começo dói, depois fortalece. Quanto mais você pratica pequenas decisões conscientes, menos esforço elas exigem. O caos cansa porque tudo é improviso. O controle descansa porque ele antecipa. Pagar dívidas não é voltar para trás, é abrir espaço. Dívida ocupa energia mental, ocupa escolhas futuras, ocupa possibilidades. Cada parcela eliminada é uma porta que se destranca, e não importa se o valor parece pequeno. Pequeno para quem olha de fora. Para quem está vivendo o sufoco, cada avanço importa. Existe também algo libertador nesse processo. Quando você assume o controle, mesmo que parcial, a relação com o dinheiro muda. Ele deixa de ser um juiz e vira uma ferramenta. Você para de se sentir infantilizado pelas contas. Começa a se sentir responsável, no melhor sentido da palavra. Responsável por decidir, por priorizar, por conduzir. Esse primeiro movimento não resolve tudo de uma vez. E não precisa. Ele resolve o mais importante. Ele interrompe a queda. Sem isso, qualquer plano futuro é frágil. Com isso, o chão aparece. E quando existe chão, dá para construir. A partir desse ponto, algo novo se torna possível. Pensar em renda extra sem desespero. Pensar em crescimento sem fantasia. Pensar em mudança de mentalidade sem culpa. O dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e começa a virar estratégia. Não porque você ficou rico, mas porque você ficou consciente. E é exatamente aí que entra o plano real para quem ganha pouco. Um plano que não promete atalhos, mas entrega direção. Um plano que respeita a sua realidade, mas não te prende nela. Um plano que transforma controle em liberdade, passo a passo. Existe uma saída real para quem ganha pouco, mas ela não aparece em promessas fáceis nem em discursos motivacionais vazios. Ela aparece quando você aceita um plano simples, honesto e possível de ser sustentado no tempo. Um plano que começa com controle, passa por geração de renda e se consolida com mudança de mentalidade. Não porque isso é bonito de dizer, mas porque é assim que a vida real funciona. Controle vem antes de investir porque ele cria base.
Sem base, qualquer construção cai. Quando você sabe exatamente quanto entra, quanto sai e por quê, o dinheiro para de ser um mistério. Mistério gera medo, clareza gera decisão. E decisão é o que separa quem reage de quem conduz a própria vida financeira. Não importa se o valor é baixo, o hábito de controlar prepara você para qualquer cenário futuro. Renda extra entra como complemento, não como fuga. Quem busca renda extra desesperado costuma cair em golpe ou se esgotar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Quem busca renda extra com controle financeiro enxerga a oportunidade com mais lucidez. Pode ser algo simples, algo temporário, algo pequeno. O tamanho não importa tanto quanto a constância. Renda extra não é sobre virar empresário da noite para o dia. É sobre criar respiro financeiro para sair do sufoco e ganhar tempo. Ganhar tempo é poderoso. Tempo reduz ansiedade. Ansiedade distorce decisões. Com um pouco mais de fôlego, você começa a escolher melhor. Começa a dizer não para o que te puxa para trás e sim para o que constrói. A renda extra, quando bem usada, não vira consumo, vira ferramenta. Ferramenta para pagar dívidas mais rápido, montar uma reserva mínima, recuperar a sensação de controle. Mas nada disso se sustenta sem a mudança mais difícil e mais transformadora. A mentalidade. Mentalidade de pobreza não é falta de sonho, é excesso de sobrevivência. É viver tanto tempo apagando incêndio que você passa a achar que isso é a vida. Mudar a mentalidade não é repetir frase positiva. É mudar o ambiente, as referências, as conversas e os padrões que moldam suas decisões. Você não precisa abandonar quem você é, mas precisa questionar o que te puxa para baixo. Ambientes que normalizam dívida, que zombam de planejamento, que tratam descontrole como algo inevitável, sabotam qualquer tentativa de crescimento. Crescimento pessoal não é arrogância, é autoproteção. É escolher aprender mesmo quando ninguém ao redor está interessado. Liberdade financeira não começa com dinheiro, começa com decisão. Decisão de não repetir o mesmo mês para sempre. Decisão de assumir responsabilidade sem culpa. Decisão de construir hábitos financeiros que sustentem o futuro, mesmo que o presente ainda seja apertado. Essa decisão não muda tudo no mesmo dia, mas muda a direção para sempre. Quando controle, renda extra e mentalidade se alinham, algo importante acontece. O dinheiro deixa de ser apenas um problema a ser resolvido e começa a virar um projeto. Um projeto de vida mais leve, mais previsível, mais digna. Você não fica rico de repente, mas para de se sentir perdido. E isso, para quem viveu no sufoco, já é uma transformação enorme. A partir daqui, o futuro deixa de ser uma ameaça e começa a virar possibilidade. As dívidas diminuem, a ansiedade baixa, a primeira reserva surge. Investir deixa de ser fantasia e passa a ser plano. Não porque você chegou lá, mas porque agora você sabe como chegar. E quando alguém assume o controle do próprio caminho, mesmo com pouco, nada permanece igual por muito tempo. Quando você assume o controle, a primeira coisa que muda não é o saldo bancário, é o peso no peito. A ansiedade começa a baixar porque o dinheiro deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser algo que você entende. Você ainda ganha pouco, ainda enfrenta limites, mas agora existe direção. E direção muda tudo. A sensação de estar perdido é substituída pela certeza de que cada passo tem um porquê. As dívidas começam a diminuir, não de forma mágica, mas de forma consistente. Cada valor pago não é apenas um número menor no extrato, é espaço mental recuperado, é menos medo do telefone tocar, é menos vergonha de abrir o aplicativo do banco. Quando a dívida encolhe, a mente expande. Você volta a pensar com clareza, a planejar, a respirar. Isso não tem preço.
Com a ansiedade mais baixa, decisões ficam melhores. Você não compra para aliviar tensão, não parcela para fingir que está tudo bem. Começa a diferenciar vontade de necessidade, e essa diferença muda hábitos financeiros sem sofrimento. O controle deixa de ser esforço e vira rotina. Rotina traz previsibilidade. Previsibilidade traz paz. Em algum momento, surge a primeira reserva de emergência, mesmo pequena. Não é um número bonito, mas é um marco emocional enorme. Pela primeira vez, um imprevisto não significa desespero imediato. Significa solução. Essa reserva não é luxo, é dignidade. É o direito de errar sem ser destruído por isso. É o começo real da liberdade financeira. A autoestima financeira também muda. Você para de se enxergar como alguém que sempre falha com dinheiro. Começa a se ver como alguém em construção. Isso reflete em outras áreas da vida. No trabalho, você negocia melhor. Em casa, conversa melhor. Consigo mesmo, se respeita mais. O dinheiro deixa de ser um símbolo de fracasso e passa a ser uma ferramenta de crescimento pessoal. É nesse ponto que investir com pouco dinheiro começa a fazer sentido. Não como aposta, não como esperança desesperada, mas como continuidade lógica de um processo bem feito. Você investe pouco, mas investe consciente, sem tirar do que ainda faz falta, sem se comparar, sem pressa. Investir deixa de ser um sonho distante e vira um hábito em formação. A transformação financeira não acontece em um pico de motivação. Ela acontece na soma de decisões pequenas feitas com consistência. E quando você olha para trás, percebe que a maior mudança não foi o dinheiro, foi você. Mais disciplinado, mais consciente, mais responsável consigo mesmo. Não por medo, mas por respeito. O futuro, que antes parecia ameaçador, começa a ganhar forma. Não é um futuro de ostentação, mas de autonomia. Um futuro onde você escolhe mais e improvisa menos. Onde o dinheiro não manda, mas responde. Onde a vida não é perfeita, mas é estável. E estabilidade, para quem viveu no limite, é liberdade. Esse caminho não te transforma em alguém diferente. Ele revela quem você sempre poderia ter sido se tivesse tido acesso à educação financeira certa. E agora que você tem, não faz sentido voltar ao piloto automático. Existe um último passo importante. Um fechamento que não encerra a jornada, mas fortalece o compromisso com ela. Você não é pobre porque falhou. Essa ideia precisa ser enterrada aqui. Você está pobre porque nunca te ensinaram, nunca te deram método, nunca te deram linguagem simples, nunca te mostraram que dinheiro é comportamento antes de ser número. Culpar você por algo que ninguém ensinou é confortável para o sistema, mas destrutivo para quem vive a realidade. A partir do momento em que isso fica claro, algo muda dentro de você. A vergonha perde força e a responsabilidade ganha espaço. Responsabilidade não como peso, mas como poder. Poder de decidir, de priorizar, de construir aos poucos. Não existe transformação financeira sem esse ponto de virada interno. Enquanto você se enxerga como vítima do próprio fracasso, você paralisa. Quando você se enxerga como alguém que não teve acesso, mas agora está aprendendo, você avança. Aprender não te diminui, te fortalece. Educação financeira não é sobre enriquecer rápido, é sobre não ser destruído lentamente. É sobre parar de repetir o mesmo mês todos os anos. É sobre fazer o dinheiro trabalhar a favor da sua vida e não contra ela. Isso não exige genialidade, exige constância, exige aceitar que o processo é mais importante do que a pressa. Quem tenta pular etapas costuma voltar para o começo mais cansado e mais descrente. Se esse conteúdo fez sentido, é porque ele tocou em algo real. Algo que você vive, sente e talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras. Isso não é coincidência.
Milhões de pessoas vivem exatamente essa mesma realidade. A diferença entre quem sai e quem fica não está no salário. Está na decisão de aprender e aplicar, mesmo com medo, mesmo devagar. Continuar aqui não é consumir conteúdo por consumir. É construir repertório, clareza e consciência. É fortalecer uma mentalidade que não aceita mais viver no improviso eterno. Cada vídeo, cada reflexão, cada ajuste pequeno soma. Não existe virada milagrosa, existe acúmulo de decisões certas. Se você quer sair do sufoco com dignidade, ficar aqui faz sentido. Existe um caminho sendo construído, passo a passo, sem humilhação, sem promessa vazia, sem fantasia. Apenas método, realidade e respeito por quem vive apertado, mas não desistiu de pensar. Isso não é o fim, é continuidade. Porque educação financeira não muda um mês. Muda uma vida inteira quando é aplicada com consciência. E agora que você sabe que existe outro jeito de lidar com o dinheiro, ignorar isso custa caro demais.